skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate. I am my mother. Ora, olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Fora da Caixa, Out of the Box, e hoje temos connosco a terapeuta Sofia Fresoa, que nos vai falar um pouco do seu trabalho dentro da área do xamanismo e não só. Olá, Sofia, está tudo bem? Olá, Bem-vinda. tudo. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. E então vamos aqui falar de coisas um bocadinho fora, não é? Sim, um bocadinho. E assim, para muita gente se calhar é muito fora, para mim não é nada fora, mas vamos dizer que é fora da caixa. Olha, eu de coração agradeço teres aceito, até porque nós, ao contrário de algumas pessoas que já aqui estiveram, nós praticamente não nos conhecemos. Eu tive o prazer de fazer uma sessão terapêutica contigo, a qual recomendo a toda a gente, gostei imenso, quero repetir, mas quero que sejas tu a partilhar isso, a dizer quem é a Sofia, em primeiro lugar, de onde é que vens, de que área profissional e como é que vieste parar às terapias. Isto agora é uma história longa que eu vou resumir, porque agora com 46 anos este caminho já começou há muito tempo e começou esta área mais sensitiva logo desde pequenina, porque eu sempre fui muito empática e sempre conseguia perceber, sentir, absorver o que estava a acontecer à minha volta. Começa tudo, na minha ótica, por uma desgraça familiar, porque o meu irmão mais velho morreu à nascença, e a partir daí este luto que se instala na família, esta perda, depois eu sentir-me que vinha como que substituí-lo, mas que eu não queria substituí-lo, devíamos estar os dois, portanto houve logo uma ligação com a perda, com o luto, com a sensibilidade, com o que está para além desde muito pequenina. Mas aos 7 anos, uma das coisas que eu sabia que queria ser era jornalista. Tinha um fascínio pelos jornalistas, pelo contar histórias, pelo ouvir histórias. Eu acho que também aquela ideia da televisão que nós tínhamos, não é? De aparecer na televisão, isso também me fascinava um pouco e colava recortes de jornal nas paredes ou nas portas e fingia que estava a ler um noticiário quando comecei a ler. Uau! E brincava muito assim. Isto foi tudo muito a par. Agora, obviamente, que nas sociedades em que nós nos movemos, não é? A nossa tendência é, ainda mais se eu queria ser jornalista, eu fiz tudo o que fosse possível para lá chegar. Nomeadamente experimentar a rádio local e o jornal logo aos 16 anos, para ver se gostava, porque era antes da entrada na faculdade. Depois escolher a faculdade para onde queria ir, fui para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Nova, fiz jornalismo aí. E depois é escolher onde é que queres ir trabalhar, não é? E lutar por isso. Então eu diria que a Sofia é uma pessoa que representa e representou na vida toda muitos papéis, o da jornalista, o da filha, o da terapeuta, o da paciente e por aí fora. Portanto, nós somos muitas coisas. Eu realmente acho que tenho esta questão do jornalismo colada à pele, foi mesmo uma pele que eu vesti, porque me identifico, eu não consigo explicar isto de outra forma, mas faz mesmo parte de mim. Mas também esta área do que está para além de, e esta área das terapias. Sim, não queria falar demasiado. Eu entendo o caso. Não, de todo. Podes falar à vontade, mas entendo isso. E isso tornou-se, ou seja, tu consegues fazer as duas coisas ao mesmo tempo ou a determinada altura tiveste que escolher um dos lados? Eu tenho a minha carteira profissional, continuo a colaborar, mas agora como independente, como freelance. Isto porque, a dado momento, eu sempre fui sentindo, eu queria escrever coisas sobre estas áreas mais alternativas, na altura não chamávamos assim, aliás, o meu primeiro curso foi um curso de Reiki, teria eu talvez uns 18 anos, portanto há quase 30, e na altura não havia tanta terapia, nem se falava tão à vontade destas áreas como hoje se fala.
Agora imagina, eu estou num meio do jornalismo que nem é um meio fechado, até é um meio bastante aberto, mas há um certo prurido e uma certa dificuldade em assumir-te quem tu és, até também pela idade, era jovem. Nós, à medida que o tempo vai passando, é que vamos sentindo que nos podemos ir assumindo, vamos nos descobrindo e assumindo quase na nossa totalidade, digamos assim. Então começou a ser quase uma exigência também eu começar a entrar nestas outras áreas, na área das terapias. Como te disse, comecei pelo curso de Reiki, depois fui por aí até descobrir o xamanismo, e eu queria experimentar sempre tudo, perceber como é que funcionava, dar um sentido à minha vida, às coisas que eu sentia fora da caixa e que racionalmente não conseguia explicar. Então fui bebendo em várias fontes para conseguir perceber, e a dada altura esse caminho eu fazia em paralelo, jornalista em redação e terapeuta cá fora, mas depois isso começou a tornar-se mais complicado. E portanto a vida que eu tenho agora é aquela que é mais adequada ao que eu quero, que é precisamente, não larguei o jornalismo, mas é mais doseado. E não é uma vida de redação, porque uma vida de um jornalista em redação é muito angustiante, sufocante, exigente e muito, Claro. energeticamente muito puxada também. Pois. Sim, nesse aspecto eu acho que as pessoas não fazem ideia, e eu própria, e eu sou um bocadinho mais velha do que tu, não é? Já vou nos 50, a caminho dos 51. Eu própria, a determinada altura, principalmente depois de ter o meu filho há 20 anos, achei que já chegava de estar fechada num espaço, num escritório, e decidi sair para fora e ligar-me a áreas que realmente nunca tinha pensado nisso, mas tenho aquele bichinho da escrita, não é? Por isso é que tenho algumas coisas publicadas, e continuo a fazer investigação e entendo perfeitamente. Mas sabes que aquilo que me puxa mais em ti, até porque é aquilo que eu gostava de saber mais, é o xamanismo, é a parte xamânica, a tua parte xamânica. Como é que foste parar ao xamanismo? Eu sempre tive em pequenina um fascínio também por tudo o que tinha a ver com culturas tribais, com os índios, e como vês sou clarinha de olhos azuis, não é? Todas aquelas referências que eu tinha uma Barbie que era uma índia e adorava aquela Barbie, porque eu identificava-me, é como se aquilo fosse, mesmo com os animais, que agora nós falamos nos animais de poder e percebo o que é que estava a acontecer na altura, mas nunca segui por aí porque não era o que mais se falava na altura, até que vou a uma consulta de astrologia e ele fala-me de diversas possibilidades profissionais, diversos caminhos, entre estes, sim, a comunicação está lá, mas que ainda poderia haver um caminho alternativo que eu não estava a ver, mas que poderia ser. E disse-me só, olha, já experimentou, por exemplo, o xamanismo? Eu fiquei com aquela ideia, o que é isto? E eu quero experimentar. E depois percebi que havia um curso da Fundação Xamânica, em Portugal, portanto havia um curso, eles vinham a Portugal fazer o curso, agora já há mesmo cá a Fundação, e fui experimentar. E aí não saí mais. Continuei nas formações. Agora, há aqui uma coisa importante de se dizer. Nós não somos xamãs, porque o xamã é aquele que é designado como tal na sua cultura, nos seus sítios. Aliás, há vários livros de xamanismo que nos relatam isso, que há várias formas culturais e de contacto com o mundo espiritual pelo mundo inteiro. Então, aquele xamanismo que eu posso dizer que faço vem desta linha do Michael Harner e da Sandra Ingerman, que é o xamanismo essencial. Eu às vezes até o atiro um bocadinho para o xamanismo urbano quase, porque eu vivo em cidade e foi, por exemplo, a sessão que nós fizemos foi num edifício, não é? Foi numa sala de terapia. Claro. Pronto. Agora, eu não venho dessa cultura e não tenho essas raízes mesmo de infância, e nós não temos aqui, com estas nossas idades, de viveres em tribo. Isto iria inviabilizar o nosso caminho no xamanismo. Portanto, para mim faz-me sentido o xamanismo essencial e faz-me sentido esta capacidade que todos nós temos, quando treinados, de contactar, de fazer as viagens, de entrar em estado alterado ao xamânico de consciência,
para contactarmos com o mundo espiritual. E este contacto não é aquela ideia do eu vou incorporar alguma coisa, não é isso. É mesmo nós conseguirmos perceber que subtilmente, além da realidade visível, existe outra realidade e outra informação à qual nós podemos aceder. Portanto, o meu caminho foi sendo assim por aí e foi-me fazendo sentido para o estilo de pessoa que eu sou, para o sítio onde eu vivo, de integrar isto na minha vida diária. Não ritualizando e, como vês, não com o aspecto de quem faz xamanismo, mas tendo este treino, sim. que é um treino, não é? De fazer a ponte entre esta realidade e a outra. E eu Assim, em resumo. Eu gostava aqui também de partilhar contigo, Vera, que, porque eu estava a falar em formações, não é, de xamanismo, e as formações dão-nos esta base, ou a teoria e também a prática, porque praticamos muito de como se fazem as viagens xamânicas, como se faz o encaminhamento de algum ente querido, de algum morto, de alguma entidade, como se faz uma extração. Agora, isto quando eu falo parece uma coisa académica, quando nós temos e sabemos que o xamanismo é uma coisa muito prática. Portanto, as bases são importantes, e mesmo o estudo, a leitura, para nós percebermos e vermos outras realidades de quem é mais velho, de quem praticou, de quem contactou com estas culturas. Mas depois, no fundo, o que faz de nós praticantes de xamanismo ou não, é a prática. Porque é só na prática, por exemplo, tu estavas a partilhar comigo que tinhas gostado da sessão. Imagina que não tinha funcionado, não é? Imagina que, e às vezes não tem os resultados que nós queremos, mas imagina que eu começava depois das formações a fazer as sessões e não havia resultados. Não era uma área para mim. O que começou a acontecer, e já lá vão 18 anos, é que os resultados passaram a ser visíveis. Okay? As pessoas vinham com o feedback de que algo... 18 anos. Comecei por mim, não é? O trabalho comigo e depois aquele medo de, então e se eu faço uma viagem e não encontro nada e a pessoa está à espera de algum tipo de tratamento ou de mensagem e isto não surge, depois fui perdendo esse medo porque cada vez mais fui ganhando confiança porque a informação vinha. Agora é importante também realçar aqui uma coisa, eu sou apenas um canal neste sentido que o xamanismo fala do osso oco. Qualquer um de nós pode experimentar, não é? Consegue fazer viagens xamânicas e depois pode perceber se é uma área para si ou não, se consegue realmente ter estes insights, estes contactos, estas informações e depois quando aplica as informações na vida diária, se aquilo faz sentido e se concretiza. Porque uma das... Portanto, eu não faço... a única coisa que eu faço é ser o corpo que faz a passagem ou o contacto entre tu que me vais visitar e o mundo do espírito. Através do toque do tambor, portanto entrando em estado alterado de consciência ou estado xamânico de consciência e conseguindo aceder ao mundo espiritual e às realidades não visíveis. E essa informação, ou seja, isto não faz de nós xamãs, já expliquei porquê, não estamos nessas culturas, mas também faz de nós, traz-nos essa humildade de, em primeiro lugar, não sou eu que estou a fazer este trabalho, não é? Estou a ser um canal, um osso oco para que este trabalho aconteça, e em segundo lugar, esta coisa de largarmos um pouco a responsabilidade, que às vezes está no ego, não é? Eu tenho de fazer um bom trabalho, ela tem de gostar de mim, isto tem de resultar. Não vai depender de mim, nem vai depender de ti, vai depender do espírito. Porque para o xamanismo, não sei se posso já falar disto, da questão das doenças, é uma coisa que podemos falar agora, as doenças estão ao nível do espírito, e são 3, são perdas de partes da alma, perdas de poder pessoal e intrusos ou energias negativas. Portanto, perante eventos da vida, sobretudo eventos traumáticos, as pessoas revelam muito, eu desde aquele dia nunca mais fui a mesma. Aquele episódio, aquela morte ou aquela situação transformou a minha vida. Portanto, aqui, na perspectiva xamânica, mas isto tem de ser visto fazendo uma viagem xamânica, há uma perda de parte da alma. Há uma parte minha que se ausenta, mesmo espiritualmente. Como há uma parte minha que se ausenta e eu deixo de estar inteira, eu perco poder pessoal. E ao perder poder pessoal também, é como se eu abrisse espaço, lugar, até a nível energético, a nível meu, para que outras coisas ocupassem esse lugar que era da parte da alma, ou onde eu estava inteira e deixei de estar. Não é? Por isso, vamos adoecendo. Então, quando alguém vem com um sintoma como ansiedade, depressão, eu, em primeiro lugar, eu pergunto logo se a pessoa está a ser acompanhada pela medicina
convencional e não tenho a visão de que não, agora largo tudo, nem pensar. Eu acho que as coisas podem ser bem complementadas e é preciso ter muito cuidado quando se faz este tipo de recomendação, tá bem? Porque o tratamento é feito ao nível do espírito para se começar a ver resultados ao nível físico, mas às vezes as coisas já estão tão enraizadas e vai ser preciso um trabalho mais profundo ao nível do espírito, que isto não é vais a uma sessão e acontece logo um milagre. Às vezes sim, mas muitas vezes não. Mas sentem-se coisas numa sessão. Mas sentem-se... pronto, é assim, para além de ter estado contigo, foi algo um pouco diferente, já tinha tido uma ou duas experiências de grupo, uma coisa completamente diferente, e a verdade é que na primeira vez que fui com uma ideia de que iria estar ali só à espera que o tempo passasse e que não iria acontecer nada, e nunca pensei que viajasse e que fosse tão rápido, porque conforme o tambor começou, eu lembro-me de estar a pensar, estar deitada, tapada e pensar, pronto, agora tenho que esperar um bocadinho que isto termine, e depois foi um clique e já não estava ali. E lá está, essas coisas deixam-me a pensar, mas eu também tenho uma ligação ao mundo espiritual, portanto isso também me facilita muito essa situação. Mas eu falei-te do eu gostar tanto de tu estares ligado ao xamanismo, porque em termos profissionais meus, uma parte minha, a parte da arqueologia, a temática favorita vai um bocadinho para o mundo tribal, para a parte da pré-história, e a ideia que lá está, a ideia que eu tenho do xamã, nós não há uma máquina no tempo que me leve lá para eu ver exatamente como é que era feito na altura, há milhares de anos atrás, mas sim, tenho consciência que o xamã tribal será diferente, mas eu também acho que quando depois falamos de trabalho terapêutico, tu farás a mesma coisa que um xamã. Se calhar só a nível, é a minha opinião, atenção, pode não ser, mas se calhar só em termos sociais é que a nossa sociedade hoje em dia já não vê dessa forma, como se vê noutro tipo de sociedade que existem, não é? Em tribos africanas, ou mesmo no interior do Brasil, ou noutros locais. Sim. Mas eu acho que esse trabalho tu fazes, e comigo resultou, lá está, pronto. Tu sabes que eu senti, é curioso falares disso, como infelizmente era um amigo que já não está cá, neste mundo do meio, mas foi uma das pessoas que eu conheci que mais se aproximou do conceito que eu realmente tenho de xamã e que tu estás a falar. E era uma pessoa que tu ias à casa dele, ele fazia tratamento com mesa e com pêndulo, mas não é a mesa que nós vemos agora, ele criou um próprio sistema e usava o pêndulo, e tu vias o olhar a transformar-se, tu sentias a energia, tu sentias as coisas a acontecerem e vestia-se normalmente calça de ganga, com a sua camisa. Portanto, tu, se o visses na rua, jamais irias dizer que ele fazia aquele trabalho. Ou seja, isto para eu dizer o quê? Que às vezes entre nós, aqueles que vêm com eu não sei se lhe posso chamar um dom, porque às vezes a brincar eu digo, isto também é uma maldição, que é a cura. Há muito aquela ideia xamânica do curador ferido, não é? Tu tens de passar, sei lá pelo quê, para quereres fazer este processo de conheceres bem as tuas sombras, de lidares bem com elas, de tanto estás num lado, na mão de cima como na de baixo, e de conseguir gerir estes processos, não é? O nível xamânico são as iniciações. E portanto, isso não tem a ver com a forma como nós nos vestimos, como nos apresentamos, isso tem muito a ver com o contacto e com a ressonância que tu consegues ter com outra realidade, com os mundos. O xamanismo diz as realidades não visíveis, que elas estão aí, nós é que, como estamos tão distraídos, não sentimos,
E essa capacidade, quanto mais forte for essa entrega e quanto mais forte for essa capacidade, mais resultados depois também nós vemos aqui. Agora, não é um trabalho, eu digo a brincar e a falar sério, que não é um passeio no parque. Porque é um trabalho, tu trabalhas com pessoas, não é? Trabalhas com energias, trabalhas com o mundo espiritual, podes aceder a informação que nem sempre é muito levinha nem luminosa, e há todo um trabalho de como é que eu limpo isto à pessoa, os espíritos, neste caso, como é que os guias, porque o xamanismo também há esta linguagem de guias, animais de poder ou em forma humana. Como é que, será que isto é imaginação ou não? É uma das perguntas que me fazem muito nos cursos de xamanismo. Sofia, e se eu tiver a imaginar tudo? É possível. Há uma autora norte-americana que diz: o xamanismo é a medicina da imaginação. Porque enquanto eu decido se imaginei ou não, ou se é verdade ou mentira, se aquilo se realizar, ou enquanto eu estou ligada a isto e vir as coisas a funcionarem, já curou, já tratou, já resolveu. Então é pouco importante eu perceber se imaginei a Pantera Negra ou foi mesmo a Pantera Negra, uma energia de Pantera Negra que eu vi. Se para mim funcionar, não é? Porque agora há muito esta questão de prova-me lá que isso existe. Eu não tenho que provar nada. Não é? Nem eu, nem tu, nem ninguém. Se isto para mim faz sentido, e nós sabemos que há um bloqueio muito grande, às vezes, a estas áreas, quando se vai mais fundo, porque uma coisa é ser New Age temos de pensar todos para o bem, é tudo paz e amor, outra coisa é entrar na espiritualidade à séria, com transformações profundas que tens de fazer, às vezes nem sequer querer estar aqui, não é? Dores da alma, noites escuras da alma e provações profundíssimas. E é aí, quando estás na modo baixo, que se vê o caráter, a garra, a capacidade de enfrentar, dar a volta por cima. Não é quando tudo corre bem e é luminoso e branquinho. É? Pronto, mas isto já é o meu lado assim mais rebelde a falar, porque às vezes as pessoas vêm com esta ideia de que as coisas têm de estar nas caixinhas e se tu não me provas, se eu não sei que isto existe, se isto não está cientificamente provado, então é porque não existe. E porque não pensar ao contrário? Exatamente. Eu ainda tenho esperança que a mentalidade mude, porque nota-se isso em cada vez em mais pessoas. Provavelmente até já acreditavam, não é uma questão de mudança, é uma questão de não terem medo de mostrar que acreditam e que vivem no nosso mundo, dentro daquilo que nós acreditamos. Por isso é que surgiu toda esta minha ideia de trazer, porque eu nem posso chamar, isto não são crenças, porque lá está, isto é uma terapia. É um trabalho, aquilo que tu fazes, portanto, isto não é uma religião, não tem absolutamente nada a ver com isso. É uma prática espiritual, é importante dizer isso, sim, desculpa interromper. Não. Até se quiseres explicar melhor, se calhar consegues tu explicar melhor, porque eu não sei muito bem como explicar, mas eu sei que há essa questão, porque eu já ouvi pessoas a dizerem, o xamanismo é uma religião. Não, Pronto. O xamanismo é uma prática espiritual. E eu digo mesmo isso quando é para os cursos, as pessoas dizem, pois isto é uma religião, e minha religião. Não, isto não é uma religião. Tanto que quando fazes as viagens para tentar sentir qual é o teu guia, seja animal de poder, porque tem culturas tipo tribais, tem florestas, tem animais de poder, não é? Isto só vem cá de trás, mas também há os guias em forma humana, e esses aí, em muitas viagens, as pessoas relatam e veem a guias relacionados com a sua religião, que pode ser católica, pode ser outra, mas veem, ou seja, isto é uma prática em que o objetivo é entrar em estado alterado de consciência, porque o som ritmado de um tambor desacelera as ondas cerebrais e leva-te a esse estado, permite esse estado, em que tu possas sentir as realidades não visíveis. E nesse estado, tu podes ter acesso à informação do mundo espiritual. Onde é que isto é uma religião ou está ligado a uma religião, não é? Isto é informação que existe. E, portanto, a forma de ir lá é através de estados alterados de consciência,
que não precisas de pertencer à religião A ou B para que isso aconteça se os induzires. A questão é, poderá haver uma outra religião que não concordem com este tipo de práticas espirituais, isso já é outra história, não é? Agora, isto não está, nem ninguém é impedido de participar ou de conseguir por ter uma determinada religião, e é importante frisar isso. Se não for em grupo, pode ser, por exemplo, com objetos. Eu nas sessões privadas faço com objetos, mesmo online dá para fazer. E é muito curioso que aquilo que eu tenho visto, e é das terapias que eu faço, a que eu tenho mais recente, faço há menos anos, não faço há 20, mas que tenho visto resultados impressionantes. Porque vem-nos bloquear as nossas partes e vem-nos mostrar precisamente onde é que eu fiquei bloqueado. Agora, às vezes há esta tomada de consciência, mas não seguimos muito, não é? Que é, eu tomo a consciência que isto não está a acontecer, mas como é que eu desbloqueio isto e qual é o mecanismo? E nós, o objetivo é tentar chegar a uma reconciliação com o nosso eu saudável. Só que há uma associação grande, não é? Porque quando pensas em xamanismo, pensas nos índios, pensas nas tribos, e depois quando vamos para aqueles exemplos que eu te dei do tal meu amigo, não é? Que tu olhavas e era uma pessoa perfeitamente dos dias comuns, mas tinha uma capacidade de ligação ao mundo do espírito tremenda, tu depois percebes, isto realmente não está relacionado com isso. Isto depois são manifestações culturais que vão depender muito da parte do mundo onde tu te encontras. Claro. E a sociedade hoje em dia está a precisar muito disso. A sociedade, de uma forma geral, no mundo inteiro, por tudo aquilo que se passa à nossa volta, infelizmente. E em relação ao teu trabalho, portanto, eu só tenho uma experiência contigo, não é? Portanto, é uma coisa mais pessoal. Mas que tipo de terapias tu fazes? Explica-me lá um bocadinho acerca disso, para além do que eu já conheço. Sim, então, tu foste a um espaço físico, não é? Foste ao espaço que eu abri recentemente, há quase 2 anos, em Louros, no Infantado, mas que eu sempre trabalhei nos espaços de outras pessoas. Eu deslocava-me, Santarém, Caldas, Aeroporto, Algarve, Lisboa, pronto, aqui eu ia a espaços de outras pessoas, normalmente com o xamanismo e com o trabalho com o feminino, que eu também venho dessa área de estudos de género, não tanta energia feminina nem sagrado feminino, não é isso, mas pronto, trabalhar com grupos de mulheres, círculos de mulheres, fazia isso, agora não tenho feito tanto. Este espaço eu quis abri-lo e quis ter o meu local de trabalho, ou seja, não é um espaço propriamente onde existam muitas terapias e terapeutas. Aproveito aqui também para divulgar, se houver algum colega ou alguém que dá psicólogo, por exemplo, que queira um espaço, que não tenha um espaço e que queira utilizá-lo para o seu trabalho, ou uma sala para algum evento de grupo, que é um espaço que acolhe isso também. Da parte que me toca do meu trabalho, acolhe xamanismo, acolhe a terapia somática e acolhe constelações, que agora não lhes podemos bem chamar assim, porque é o método IOPT, orientadas para a identidade, são do Franz Rupert e é um bocadinho diferente das constelações sistémicas, ok? Portanto, esta é a minha ferramenta mais recente. Mas a somática é curiosa, ela surgiu porque eu comecei a sentir como o xamanismo, apesar de nós falarmos muito em terra, natureza, mas nos leva a estados alterados de consciência e a viajar entre os mundos, a mim desenraizava-me neste sentido, às vezes andava mais lá do que cá. Então, a somática, eu senti que tinha de encontrar uma ferramenta também que trabalhasse o corpo. E a somática eu tenho visto resultados incríveis também. Porque na somática, o teu sistema nervoso, temos de regulá-lo, não é? De arranjar forma dele se regular e de nós ficarmos calmos perante algumas situações. Outras vezes não conseguimos ficar calmos, mas conseguimos gerir o que nos está a acontecer. Não é? Acidentes, um ataque de pânico, a pessoa não conseguir dormir, portanto, o que é que está aqui por detrás disto? Não é? O que é que eu não consigo aguentar? O que é que está a ser demais para mim? Então vamos trabalhar o trauma, que pode ser trabalhado também com as constelações, pode ser trabalhado com a somática ou pode ser trabalhado com o xamanismo. E além disso, faço os cursos de xamanismo
As iniciações que são, no fundo, iniciações não é nada do outro mundo. Iniciar-te é apresentar-te esta prática e permitir que as pessoas façam as viagens xamânicas, que encontrem os seus animais de poder, os seus guias, e depois que pratiquem umas com as outras, porque eu acho que há pouco me perdi um bocadinho no meu raciocínio, mas a ideia era que as pessoas vão confirmando aquilo que se vai resultando ou não quando vão praticando. Então imagina, tu dizeres, eu estou a imaginar tudo, dizem muito isso nos cursos, e depois quando fazem a viagem xamânica para um colega que não conhecem de lado nenhum, que lhes dá uma intenção, e a resposta, como é que esta pessoa que não me conhece consegue trazer informação, intuir ou ver que a minha casa é assim, que a minha vida está assim, porque isto é muito difícil de explicar para quem nunca praticou ou experimentou, mas tu podes mesmo, uma das formas de viajar pode ser mesmo sentir no teu corpo o que está a acontecer com o outro. E portanto aqui, se tu não conheces a pessoa de lado nenhum, não é? Uma das formas que tem pode ser isso, sei lá, se eu não estou com ataques de ansiedade e de repente começo, se esta é a forma que o mundo espiritual tem de me fazer viajar, eu quando transmito isto ao outro, e o outro, olha, por acaso é o que eu tenho andado a sentir, né? Eu não tinha como saber, essa informação é dada. Agora, também falaste de uma coisa muito interessante que tem a ver com a sociedade e com a forma que às vezes nós temos medo de sair da caixinha. Acho que estamos numa fase outra vez de vai lá tudo outra vez dentro da caixinha. Acho que é bom que não, é bom que continuemos a sair e a sair cada vez mais, porque aquilo, normalmente isto são reações de medo, não é? Tudo aquilo que é diferente, ou quando estamos com medo, queremos controlar mais e queremos voltar, agarrar-nos ao que era antigo, ao passado, porque aí ao menos conhecemos. E esta forma, eu gosto de distrair um bocadinho porque levantei um dedo e apareceu aqui uma imagem. Não sei se viste, apareceu pois é, eu estava a tentar perceber. Eu vi com que é isso. Ok, pronto. Fui eu que provoquei isto tudo. Mas eu tenho recebido cada vez mais pessoas e com alguma idade, 50 e tais, 60, que dizem que querem um bocadinho normalizar estas sensações que têm. Porque dizem, eu desde pequenino ou desde miúdo que eu sinto isto. Mas a minha mãe dizia, mãe, não ligues, está calada, não fales sobre isso. E portanto a pessoa foi crescendo, tendo a sua vida dita normal, mas sem olhar para esse seu lado. E agora que está tudo um rabuliço e que estamos a ser convidados a ser a melhor versão de nós próprios, a largar aquilo que não interessa e por aí fora, não é? Estamos com estas dúvidas e estamos a ligar-nos de alguma forma ao mundo espiritual. Mas vem isto, Sofia, eu sempre senti isto. Ainda bem, por exemplo, quando falamos, ou quando há um curso, ou quando a pessoa basta falar, ainda bem que falámos sobre isto, porque afinal, serei maluca? Isto é assim tão anormal? Nós vamos normalizando as coisas, ao falar e ao experienciar. Pronto. Então não estou louca, é isso, não é? Basicamente. Bom, eu não tenho as credenciais para te dar esse diagnóstico, mas poderia dizer... Poderia dizer que não. Olha, há um bocadinho este cuidado também. Eu apesar, porque repara, tu olhas para mim, eu sou uma pessoa integrada na sociedade, não é? E nós temos de trazer também estas questões. Eu sou uma pessoa que desde pequena teve uma família, eu sou uma pessoa socialmente integrada, não é? Como tu és, como muitas pessoas que nós conhecemos, a maior parte são. Eu sou uma pessoa que nasceu numa família que era socialmente integrada, uma pessoa que teve acesso à educação, acesso a casa, a conforto, a carinho. Portanto, o mundo é um sítio, é no geral, mas há sítios muito poluídos energeticamente, não é? E se calhar nós, há alturas mais frágeis em que não conseguimos estar no meio da confusão e de muita gente, e não é porque sejamos esquisitos ou estejamos doentes, é porque a nossa energia naquela altura não dá para isto. Se calhar daqui a um mês ou mais para a frente dá. Então agora imagina que eu discuto todos os dias com alguém. Quer dizer, é complicado então fazer um trabalho como eu faço de trabalho com as pessoas. Eu tenho de lidar muito bem com as minhas sombras, com as minhas coisas, resolver as minhas questões, ir resolvendo, que é um trabalho de vida toda, não é? Mas ir encontrando esse ponto energético e ligação espiritual em que eu me preparo para poder trabalhar com os outros. Portanto, às vezes a nossa vida muda mesmo quando fazemos um curso destes ou quando entramos nestas vias, porque não há como, temos de fazer opções e mudar caminhos. Claro.
Olha, Sofia, vou-te agradecer mais uma vez pela tua presença, por este bocadinho. Espero voltar a ter-te aqui, porque eu acho que ainda há muito mais para falar. Mas, a sério, obrigada de coração. E vou-te pedir para esperares um bocadinho. Vou-me despedir das pessoas que estão a assistir. Muito obrigada a todos mais uma vez por aqui estarem connosco. E eu vou deixar todos os contactos relacionados com a Sofia, para o caso de a quererem contactar, e digo-vos já, como pela minha experiência, que vale a pena. Então, muito obrigada e até à próxima. Muito obrigada, Vera, pela tua generosidade e por